Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia, No dopo nosso aver caminho de catequese considerato il sobre a ruolo família, della madre, depois de del ter padre, considerado o papel dei da mãe, figli, do pai, dos filhos, oggi è la volta hoje dei é a fratelli. vez dos irmãos. Fratello e sorella Irmão, sono irmã, parole che il são palavras que o cristianesimo ama cristianismo molto ama muito. e grazie all'esperienza familiare E graças à sono experiência parole familiar, che tutte le são culture palavras que e todas as tutte le culturas epoche e todas as comprendono. épocas compreendem. Il legame fraterno ha un posto A ligação speciale nella fraterna tem storia um del lugar popolo di especial Dio, na che história do povo riceve de la sua Deus, que rivelazione recebe a nel sua vivo revelação dell'esperienza no umana. vivo da experiência humana. Il salmista canta la O bellezza salmista del legame canta a beleza fraterno da e dice ligação così: fraterna e diz assim: ecco come è bello e Eis come è como é dolce bonito, como é che i doce fratelli que vivano os insieme. irmãos vivam juntos. E questo è vero, la E isso é verdade, fratellanza è a bella. fraternidade é muito bonita. Gesù Cristo ha portato alla sua Jesus pienezza Cristo elevou a anche sua questa plenitude, esperienza também umana essa experiência dell'essere humana, de fratelli e ser sorelle, irmão e assumendola irmã, nell'amore assumindo no trinitario amor e potenziandola trinitário e così che potenciando vada ben assim, oltre i que vá legami di além parentela e da possa ligação superare ogni muro di estraneità. de parentesco e possa superar todo o muro de Sappiamo estranidade. che quando il rapporto Sabemos que fraterno si quando rovina, o relacionamento fraterno quando se, rovina questo se rapporto ruína, fra fratelli, que se ruína, apre que la se strada arruína ad esse esperienze relacionamento, dolorose abre a estrada a di experiências conflitto, dolorosas de conflito, di de tradimento, di traição, odio. de ódio. Il racconto biblico di A narração Caino e bíblica de Abele Caim e Abel costituisce l'esempio constitui o di exemplo questo esito deste negativo. êxito negativo. Dopo l'uccisione di Abele, Depois do Dio assassinato de domanda a Abel, Caino: dov'è Deus Abele pergunta a tuo Caim: Onde fratello? está Abel, È o teu una irmão? domanda che il Signore É continua a uma pergunta que o ripetere Senhor in continua a ogni repetir em generazione. todas as gerações. E purtroppo in ogni Infelizmente, generazione em cada non geração, cessa di não ripetersi cessa de anche se la repetir também a drammatica dramática risposta di resposta Caino: de Caim. non lo so, Não sei. sono forse io il custode Talvez del mio seja eu o fratello. custódio do meu irmão, Quando si rompe il legame mas fra i quando se rompe fratelli, a ligação entre os irmãos, diviene vem una cosa brutta, uma coisa anche ruim, cattiva per l'umanità. ruim para a E humanidade. anche in famiglia, Também em quanti família, quantos fratelli irmãos hanno litigato per brigaram piccole por cose, pequenas o per coisas ou por un'eredità, uma herança e poi non si e parlano depois não più, se non falam si mais, salutano não se più. saúdam mais. Ma questo è Isso é brutto. ruim, é feio. Ma la fratellanza A fraternidade è una cosa é uma grande. coisa Pensare grande. che tutti e due, Pensar que tutti i todos os fratelli dois, que os irmãos hanno abitato il grembo moraram della stessa mamma no durante mesmo 9 seio da mãe mesi. durante 9 meses. Vengono della carne della Vem da mamma carne da mãe. e non si può rompere la Não se pode fratellanza. romper essa Pensiamo un fraternidade. po', Vamos tutti pensar um pouco. conosciamo Todos famiglie conhecemos famílias che hanno i que fratelli têm divisi, os irmãos che hanno divididos, que litigato. brigaram. Pensiamo un po' e Pensemos um chiediamo al pouco e Signore peçamos ao Senhor per queste famiglie. por E essas forse nella nostra famílias. famiglia Talvez a nossa esistono família, alcuni casi. existam casos assim, Perché il Signore para que o ci aiuti Senhor a nos ajude riunire a i fratelli, reunir esses irmãos, ricostituire la famiglia. reconstituir a La família. fratellanza A non si deve fraternidade rompere. jamais E deve se quando si romper. rompe E quando se rompe, succede questo acontece isso. che è accaduto con O Caino que e aconteceu com Abele. Caim e Abel. E quando il E Signore quando o Senhor domanda a Caino pergunta dove era il a suo Caim, onde fratello, está io, seu irmão? E eu, a me porque non eu sei, importa il mio não fratello. me importa do Questo meu è irmão. brutto, Isso é una cosa feio, molto, é molto dolorosa muito da doloroso sentire. de Ma nelle ouvir. nostre preghiere Mas nas nossas sempre orações, preghiamo vamos per sempre i rezar fratelli pelos che si irmãos sono divisi. que se dividiram. Il legame di fraternità A ligação de che si fraternidade forma in que se famiglia forma tra na i figli, família, entre os se filhos, avviene in un clima di educazione se all'apertura ocorre agli clima de altri, educação, a abertura, è la grande scuola di é a libertà e di grande pace. escola In de famiglia, liberdade e fra de i paz. fratelli,
Na família, em irmãos, se aprende a convivência humana, de como se deve conviver na sociedade. Talvez nem sempre somos conscientes, mas é precisamente a família que introduz a fraternidade no mundo. A partir dessa primeira experiência de fraternidade, nutrida pelos afetos, pela educação familiar, o estilo da fraternidade se irradia como uma promessa sobre toda a sociedade e sobre as relações entre os povos. A bênção que Deus, em Jesus Cristo, derrama sobre essa ligação de fraternidade dilata de um modo inimaginável, tornando-a capaz de ultrapassar todas as diferenças de nação, de língua, de cultura e até mesmo de religião. Pense o que se torna a ligação entre os homens, também muito diferentes entre eles, quando podem dizer um ao outro: esse é como um irmão, essa é como uma irmã para mim. É muito bonito isso, é muito bonito. A história mostrou o suficiente que também a liberdade e a igualdade, sem a fraternidade, podem se encher de individualismo e de conformismo, e também de interesse. A fraternidade em família resplandece de modo especial como vemos o cuidado, a paciência, o afeto, do qual são circundados os irmãozinhos ou a irmãzinha mais fraca, enfermos ou portadores de deficiência. Os irmãos e as irmãs que fazem isso são muitos em todo o mundo e talvez não apreciamos o suficiente a sua generosidade. E quando os irmãos são muitos em famílias, hoje eu saudei uma família que tem 9, o maior ajuda o menor, o papai e a mãe, a cuidar dos menores. E isso é muito bonito, esse trabalho de ajuda entre os irmãos. Ter um irmão, uma irmã que te quer bem é uma experiência forte, impagável, insubstituível. Do mesmo modo, ocorre também para a fraternidade cristã. Os pequenos, os mais fracos, os mais pobres devem nos criar aquela ternura. Tem o direito de pegar a alma e o coração. Sim, esses são nossos irmãos e, como tais, devemos amá-los e tratá-los. Quando isso ocorre, quando os pobres são como de casa, a nossa mesma fraternidade cristã repreende a viver. Os cristãos, de fato, vão ao encontro aos pobres e fracos, não para obedecer a um programa ideológico, mas porque a palavra e o exemplo do Senhor nos dizem que todos somos irmãos. Esse é o princípio do amor de Deus e de toda justiça entre os homens. Eu sugiro uma coisa, antes de terminar. Faltam poucas linhas. Em silêncio, cada um de nós. Vamos pensar nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Vamos pensar. Em silêncio, no coração, vamos rezar por eles. Um instante de silêncio. Convite, então, que o Santo Padre faz neste momento para cada um presente na Praça São Pedro, mas também a todos nós que seguimos através da televisão, do rádio, das redes sociais. Um momento de silêncio no coração e rezar pelo nosso irmão, pela nossa irmã.
Com essa oração, nós trouxemos todos com o pensamento aqui nessa praça para receber a bênção. Obrigado. Hoje, mais do que nunca, é necessário levar a fraternidade ao centro da nossa sociedade tecnocrática e burocrática. Assim, também a liberdade e a igualdade terão a sua justa e seu justo tom. Por isso, não vamos privar o coração das nossas famílias dessa beleza, dessa experiência fraterna de filhos e filhas. E não vamos perder a nossa confiança na amplitude do horizonte que a fé é capaz de nos dar através dessa experiência iluminada pela bênção de Deus. Muito obrigado. A catequese do Santo Padre, hoje dirigida aos irmãos. Gostaria de convidar a rezar nesse momento pelos nossos irmãos egípcios, que 3 dias atrás foram assassinados na Líbia, somente pelo fato de serem cristãos. O Senhor os acolha na sua casa e dê conforto às suas famílias e às suas comunidades. Rezemos também pela paz no Oriente Médio e no norte da África, recordando todos os defuntos, os feridos e os refugiados. Possa a comunidade internacional encontrar soluções pacíficas à difícil situação na Líbia. O apelo do Santo Padre, então, em prol da paz na Líbia. Dirige agora boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo as irmãs catequistas rurais do Sagrado Coração, com a Associação Zâmbia pela Vida e o Presídio Reabilitativo Vila Maria de Monticello. Meu pensamento, diz o Papa, vai também aos jovens da Renovação Carismática Católica Internacional, que hoje, em diversas partes do mundo, se reúnem em oração para a hora de adoração eucarística. Uno-me espiritualmente a eles, ao exprimir apreço por essa iniciativa, e faço votos que as novas gerações possam ir cada vez mais ao encontro de Cristo. Saúdo os jovens, os enfermos e os recém-casados. A Quaresma é um tempo favorável para intensificar a sua vida espiritual. A prática do jejum seja de ajuda, queridos jovens, para adquirir equilíbrio em vocês mesmos. A oração seja para vocês, queridos enfermos, um meio para confiar a Deus os seus sofrimentos e sentir a sua presença amorosa. As obras de misericórdia, enfim, ajudem vocês, queridos recém-casados, a viver a sua existência conjugal, abrindo-a às necessidades dos irmãos. Uma boa Quaresma a todos. E agora vamos cantar o Pai Nosso e receber a bênção do Papa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum
nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica de Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa transmissão diretamente da Praça São Pedro, com a audiência geral desta quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro, a sexta desse ano de 2015. O canto comunidade ucraniana, que se encontra também presente na Praça São Pedro. Convite do Papa a rezarmos pelos nossos irmãos egípcios que 3 dias atrás foram assassinados na Líbia, pelo simples fato de serem cristãos. Oração pela paz também para o Oriente Médio, Norte da África. Pensamento do Santo Padre também à Ucrânia, para que a paz seja duradoura nessa terra. Na conclusão também, as palavras em português. A todos os fiéis, encorajo-os a apostar em ideais grandes, ideais de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. Confiai em Deus, como a Virgem Maria. Chegamos à conclusão do nosso espaço desta quarta-feira, recordando que no domingo estaremos transmitindo ao vivo, dessa mesma praça, o Ângelus Dominical. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A audiência geral com o Papa Francisco.